A água sempre vai caminhar do solo para a raiz, da raiz para as folhas e das folhas para a atmosfera. No solo, a água se desloca através do fluxo de massa, pela diferença de pressão da água entre dois pontos. Por exemplo, o sistema radicular da planta absorve a água que está imediatamente próxima a ele, e isso seca o solo e cria uma diferença de pressão entre esse ponto e um ponto mais distante do solo que esteja mais hidratado, em que a água tem uma energia livre para movimento maior. Então, ela vai se direcionar para a raiz. A taxa de fluxo de água no solo vai depender da condutividade hidráulica do solo, que por sua vez mede a facilidade com que a água se move pelo solo. Isso vai depender do tipo de solo. Por exemplo, em solos arenosos, que tem grandes espaços entre as partículas do solo, a condutividade hidráulica é alta. Mas em solos argilosos, com pequenos espaços apenas entre as partículas de argila, a condutividade hidráulica ela decresce, ela fica menor. Nessa figura 4.1 do livro Thais Zeiger, é possível observar que o sistema radicular da planta é constituído pela raiz principal, pelas raízes secundárias e que podem conter os pelos radiculares. Os pelos radiculares aumentam consideravelmente a superfície de contato do sistema radicular com o solo. Então, a maior parte da água que será absorvida pela planta, essa absorção vai acontecer pelas pontas das raízes e pelos pelos radiculares, porque na medida em que a raiz vai envelhecendo, ela vai ficando mais rígida e vai dificultando a entrada de água. Então, normalmente a entrada de água em maior quantidade se dá pelas pontas das raízes e pelos pelos radiculares. As regiões mais velhas das raízes acabam ficando impermeáveis à água porque elas desenvolvem uma camada de proteção denominada de exoderme, que contém material hidrofóbico em suas paredes, que dificultam a entrada da água. Por isso que as regiões que mais prontamente podem absorver água no vegetal são as pontas das raízes e os pelos radiculares. Nesses esquemas retirados do livro Thais Zeiger, podemos observar que o sistema radicular da planta é formado pela raiz principal e pelas raízes secundárias, e podemos observar também a presença dos pelos radiculares, que vão ter um importante papel na absorção de água pelas plantas, em aumentar a superfície de absorção. E do lado mais direito da figura, nós podemos ver um esquema apontando a região mais próxima ao ápice da raiz como sendo a região mais permeável à entrada de água na planta. Na figura 4.4 do livro Thais Zeiger, nós temos um corte transversal da raiz, onde é possível observar os diferentes tecidos que a água terá que atravessar até chegar no xilema.
Então, nós temos representadas as células da epiderme, da raiz, e os pelos radiculares se diferenciando a partir delas. Em seguida, nós temos as células da região do córtex da raiz, não é? E em seguida, mais internamente, nós temos a endoderme rodeando o periciclo, que contém os vasos do xilema. Então, a água, para entrar na planta, ela tem que atravessar todas essas barreiras de diferentes tecidos que vão representar uma maior ou menor dificuldade para a entrada de água. De todos esses tecidos, a endoderme é o tecido que representa a maior resistência à passagem da água, porque se vocês observarem na figura, existem nas células da endoderme os espessamentos de suberina rodeando a célula e fechando os espaços intercelulares. Então, a água, quando chega na endoderme, ela não tem outra maneira de entrar para o xilema a não ser passando por dentro das células da endoderme, o que oferece uma resistência considerável à passagem da água para dentro dos vasos do xilema. Então, na figura 4.4, dá para ver que existem 3 rotas através das quais a água pode chegar até o xilema. A primeira é a rota do apoplasto, que é o sistema contínuo de paredes celulares e de espaços intercelulares que por onde a água passa até chegar ao xilema. E esse caminho é o caminho mais fácil, que oferece menor resistência à passagem da água. Depois nós temos a rota do simplasto. O simplasto consiste no conjunto de todos os citoplasmas celulares das células que são interconectadas através das pontes citoplasmáticas, que são os plasmodesmos. Então, essa rota ela já oferece uma resistência um pouco maior à passagem da água, porque ela tem que passar pelos citoplasmas das células do córtex até chegar no xilema. E a terceira rota é a rota transmembrana. É a rota em que a água entra numa célula de um lado e sai do outro lado. Então, ela atravessa cada célula sem ser pelas pontes citoplasmáticas, mas atravessando as membranas plasmáticas que separam cada célula. E isso oferece uma resistência um pouco maior do que a via simplasto e muito maior do que a via apoplasto. Bom, aqui nós temos então um resumo dos tecidos que a água atravessa para chegar até o xilema e das rotas que ela pode seguir, ressaltando que as rotas pelo simplasto e pela rota transmembrana, ela encontra as maiores resistências e a menor resistência é na rota apoplástica. Então, a maior resistência à entrada de água é oferecida pela endoderme, devido ao fato de que as células da endoderme apresentam os espessamentos de suberina nas paredes que vedam os espaços intercelulares. Então, quando chega na endoderme, obrigatoriamente as moléculas de água têm que passar por dentro das células, né? Não existem espaços intercelulares
o que cria uma dificuldade maior. Na figura 3.13 do livro Thais Zeiger, é possível observar a estrutura da membrana celular. Então, ela é constituída por duas camadas de lipídios e pelas proteínas integrais que fazem parte da membrana. E entre essas proteínas, nós temos as aquaporinas, que foram descobertas em 1991. As aquaporinas são, então, proteínas que formam poros seletivos na membrana que facilitam a passagem das moléculas de água. Então, elas formam pequenos canais que vão, então, facilitar a entrada ou a saída de água da célula. Então, e por volta de 2002, foi descoberto que certos fatores, como o pH e o teor de cálcio nas células, fazem com que as aquaporinas elas mudem de um estado em que elas estão mais abertas para um estado em que estão mais fechadas. E essa descoberta, então, ela abriu a possibilidade de que talvez as plantas possam controlar ativamente a permeabilidade das suas membranas celulares à água. Condições de baixa temperatura e as condições anaeróbicas reduzem a taxa de respiração celular, que leva a esse aumento do pH intracelular. Quando as plantas são submetidas a baixas temperaturas ou são alagadas, as raízes ficam em condição anaeróbica e as taxas de respiração caem bastante e com isso o pH celular aumenta. E esse aumento do pH intracelular altera a condutância das aquaporinas nas células da raiz e as raízes ficam menos permeáveis à água. E é por isso então que plantas alagadas tendem a murchar. Isso mostra então que a manutenção da permeabilidade das células à água, da permeabilidade da membrana à água, requer um gasto de energia pelas células da raiz que é fornecida pela respiração celular.